Eu acho que quem nunca pintou na rua deveria ir pelo menos uma vez. Mas, pô, como que faz pra colar nesses eventos assim? Você precisa ter alguém precisa ter QI, né? Na verdade, eu acho que assim, eu acabei... Uma pessoa eu tinha uma amiga que pintou uma vez porque encontrou uma pessoa na rua e perguntou como fazia pra pintar. E aí ela... Oi, amigos do Vivendo de Arte. Hoje estamos aqui com a Amanda Rigobelli. Oi, gente, eu sou a Amanda, sou artista plástica, muralista, professora e tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Obrigado de você estar aqui com a gente, disponibilizado o teu tempo, tá? É sempre um prazer, é muita alegria você estar visitando a loja, estar aqui com a gente, tá, Amanda? Então vamos compartilhar as suas experiências. É isso. Então, você perguntou se eu era da arte, né? Aí eu falei se você era da arte, exato, isso. Que aí eu falei que não era da arte, mas eu era da tinta. Eu nasci atrás de um balcão. Meu pai e minha mãe montaram uma loja de tinta em 68 e eu fui criado no chiqueirinho, atrás do balcão ali e tal. E aí comecei a andar e tal, eles já deixavam embaixo do balcão as coisas que vendiam toda hora, né? Que você compra tinta, tem que levar o rolinho, o pincel, coisinha leve assim e tal. Aí já, pega a lixa, pega o pincel e tal. Já estava acostumado. Ali dentro, Com 15 anos eu já comecei a administrar lojas, que meu pai começou a fazer outros negócios. E foi que depois eu montei uma outra loja de tinta separada, uma loja bem grande, que foi a primeira loja de tinta home center de São Paulo. E aí, pô, esse negócio desenrolou mais uns 20 anos. Você foi parar num lugar totalmente específico, né? Cara, e com esse relacionamento que eu tinha com as indústrias, né? Que a gente sempre deu muito valor para os fornecedores, né? Porque eu julgo que é mais importante você ter bons fornecedores do que você ter cliente. Porque o cliente é uma consequência. Se você não tem um fornecedor que te atende com um produto legal, que te entrega no prazo e tal, pô, você não vai ter cliente, nada desenrola. Então, pô, com esse relacionamento que a gente tinha com fornecedores, a Sherwin-Williams lançou o produto Arte Urbana. Inclusive a Sherwin-Williams correu atrás bastante da legislação brasileira para descriminalizar o grafite, como arte, entendeu? Para conseguir produzir um spray aqui no Brasil. E aí eles lançaram o produto Arte Urbana e precisavam de um parceiro que pulverizasse o produto, que desenrolasse, né? Que é um setor muito específico, né? Muito específico. Porque a Cologin tinha, assim, mais rede de lojas de tinta e como eram muitas cores, era um volume que tinha que ter, investimento para ter o produto na prateleira e tal, quase ninguém aderiu, né? E aí a gente lançou essa ideia para a Cologin, somos parceiros desde então, né, da gente pegar e botar o Arte Urbana para andar. E aí que começou o lance do mundo grafite, que eu trabalhava numa loja grande, com muito funcionário, muita responsabilidade e tal. E, não estava feliz ali. Foi para um negócio mais íntimo, né? Acaba sendo um negócio mais próximo. Sim, tudo, os clientes que a gente tem, sabe? Outra vibe. A galera entra na loja, vê aquele coloridão, os olhos... Bom, eu acho paraíso, eu sou suspeita. Nossa, eu vejo a cara da criança entrando na Disney assim, vendo... É o melhor lugar. É o melhor lugar. O legal seria poder entrar lá e falar assim, não tenho limite de gasto, vou comprar o que eu quiser, entendeu? Essa seria o sonho, acho que de todo artista, mas é isso, o paraíso, realmente. Então, mas, a gente admira pra caramba, a gente vive e respira isso, né? Porque é todo o dia inteiro, a galera mandando arte, a gente postando, a gente vendo trabalho, o pessoal que manda material que precisa desenrolar as cores, quantidade e tal. Então, a nossa vibe do dia a dia, né, a arte. E aí, a gente... eu quero muito fazer grafite, sabe? Você nunca fez? A gente pega spray testa, assim. Mas nunca foi pra bombezinho, pra rua fazer? Pra rua nunca fiz mesmo. Tem que ir, sim. Gente. Porque eu depois, assim, eu acho que eu realmente me senti em casa depois que eu pintei na rua. Ah, é? Você faz o mural comercial, é diferente, tem um cliente e tudo mais, mas assim, a rua tem uma...
recepção. Tem muitas questões, principalmente para mulher, que isso é tema de inúmeras discussões, que ainda não é um ambiente tão receptivo para mulher, tanto que quando eu pintei na rua, muitas vezes, geralmente é separado, porque rola uma Isso em eventos, é isso, né? Eventos patrocinados, exato. Eventos de rua patrocinados. Tá. Mas o acolhimento da rua é diferente, assim. A sensação que eu tive é que você tá ali com pessoas... Não tem uma cobrança, não tem uma comparação. Você é livre para criar o que você quiser. Ninguém vai olhar e vai falar, nossa, tá torto. Nossa, que combinação de cores. Então, a rua tem uma liberdade, eu acho que, assim... Que é totalmente diferente de quem trabalha com comercial. Que o comercial faz parte também. A gente acaba indo... na paleta do cliente, na ideia do cliente e tudo mais, mas assim, a rua não tem essa cobrança, então o legal é exatamente isso. Pra quem nunca fez, eu falo, tanto que eu levei, acho que o ano passado, foram 3, uma já ia, mas eu levei 2 amigas que só pintavam tela pra pintar na rua comigo em Campinas. E foi uma puta experiência, porque elas falaram, cara, é muito diferente, porque... Primeiro que você tá ali com gente que tem 30 anos de grafite e gente igual você, que começou agora, ou gente que tá há 10 anos. E eu aprendi muita coisa com a galera que pintou comigo na rua. Então, assim... Sim, com certeza. Eu acho que é uma coisa que eu teria que fazer muitos cursos pra entender que pessoas na rua que estão pintando ali há 20 anos vão te acolher. Sim, e rolou pelo menos comigo, assim, eu não tenho o que reclamar. Rolou um acolhimento muito legal. Então... Eu acho que quem nunca pintou na rua deveria ir pelo menos uma vez. Mas, pô, como que faz pra colar nesses eventos assim? Você precisa ter alguém precisa ter QI, né? Na verdade, eu acho que assim, eu acabei... Uma pessoa eu tinha uma amiga que pintou uma vez porque encontrou uma pessoa na rua e perguntou como fazia pra pintar. E aí ela conseguiu pintar. Aí no segundo evento que ela participou, ela me colocou. Aí, no segundo que eu participei, eu já coloquei outra pessoa. Então, é muito, acho que, produtor cultural, produtor artístico, se você conhecer essa galera. Porque a Color Jean faz muito. Todos os que eu fiz foram Color Jean. Patrocinado Color Jean, né? Sim. A Color Jean faz muito. Só que, por exemplo, em São Paulo, pelo menos eu achei difícil de ficar sabendo dos eventos. Eu fiz em Campinas. As minhas artes de rua são todas em Campinas. Eu sou daqui, mas eu fui convidada lá todas as vezes que teve evento. Então, assim, aqui eu senti muito um pouco mais da panelinha, do fechado, que aí talvez o QI seja importante. O famoso quem indica ali para você poder estar nesse meio. Mas Campinas, por ter um grande incentivo da prefeitura para arte urbana, tem um grande incentivo, eu acho que eles divulgam mais. Porque pelo menos aqui em São Paulo eu tenho tido dificuldade de achar. Se descobrir também você pode me indicar, mas eu acho que é boca a boca, é conhecer pessoas que estão no meio. E eu sou meio descarada. Eu vou lá, mando mensagem, pergunto, falo, quando tiver me coloca, me chama. E eu tô me colocando num lugar, eu tô há 5 anos na arte. Pra mim, é pouco tempo, pouquíssimo tempo. Então, talvez quem tenha mais acesso a essa informação é quem tá mais tempo. E eu acho que pode ser que seja esse o caminho. No fim, Campinas, eu ganhei amigos. E os amigos acabam chamando, né? Então, assim, aqui em São Paulo... Não sei se vale investir, porque eu conheço muita gente que adoraria participar, que teria... Pô, o último que eu fiz em Campinas foi 1 quilômetro de muro. 1 quilômetro de muro. O dia que a gente foi embora, mais da metade do muro estava vazio e não tinha artista para preencher. Então, assim, você fala, poxa, se... Eu conheço uns 10 ali que preencheriam pelo menos 10 espaços daquele muro. E aí eu acho que falta um pouco dessa divulgação, sabe? Da gente poder... Você tá falando aí, eu tô aqui já imaginando tá pensando, a coisa. Né? É que, na realidade, eu acho que talvez falte, assim, mais pessoas que consigam organizar, abraçar essa causa que, é mó trampo de pegar e pedir, né, autorização para fazer e tal. Cultural, né? Sim, e aí tem que arrumar patrocinador, chamar... a galera, selecionar quem vai, separar kit para cada um quer uma cor diferente. Então, e aí tem o kit quando você tem a liberdade de escolher, e tem o kit que você ganha o kit sortido. Então, assim, tem vários formatos, né? Mas eu acho que falta isso, falta essa... Olha, eu falando que falta, Color Jean, desculpa. Mas eu acho que é isso, acho que
Primeiro que eu acho que a internet deu um boom, hoje tem muito mais artistas ganhando visibilidade do que tinha 5, 10 anos atrás. Eu acho que tem isso também. A galera, tive até esse papo com um dos meninos da loja, não lembro agora com qual deles foi, a gente estava falando sobre a época de algumas pessoas, quando algumas pessoas surgiram, que eles, Instagram não era nada, eles ficaram conhecidos no boca a boca. Sim. A gente ainda, que essa geração nova, tá tendo todo o apoio da internet para poder se divulgar e chegar em outros lugares e tudo mais. Mas eu acho que é isso, ainda talvez tenha uma demanda muito grande de pessoas e pouca divulgação, entendeu? Então acho que é isso, acho que falta essa... Porque vamos falar que espaço tem em São Paulo. Sim. São Paulo de monte, né? Eu acho que assim, legal falar de Campinas, eu gosto muito do incentivo que tem lá, mas, pô, São Paulo a gente tem muito lugar que mereceria cuidado e aqui destaque. É a capital mundial do grafite, né? É o Museu do Louvre da arte urbana. O meu sonho começou quando eu pensava em ser famoso era grafitar o Túnel da Paulista. O meu sonho de adolescente, eu tenho 35, quando eu tinha meus 14, meu sonho era grafitar o Túnel da Paulista. Passa lá hoje. Tá, tipo assim, tem grafites, tem e tal, mas não tem o cuidado que tinha antes, não tem a renovação que tinha antes, de ter aquele mutirão que tinha pra fazer a arte coletiva e tudo mais. Então, assim, hoje, ali, que era uma referência pra mim, deixou de ser, mas eu acho que porque talvez tenha faltado incentivo da cidade também, entendeu? Sim. Porque, no fim das contas, é muito fácil também pedir pros artistas fazerem, pagando material, pondo do próprio bolso. A prefeitura não dá nada em troca, né? Que eu acho que esse é o grande quê da questão. A prefeitura deveria patrocinar os projetos pra gente poder entrar. Sim. Eu faço arte por amor, mas a cidade me devolve alguma coisa, minimamente, né? Que eu acho que é isso, que é o mais importante. Mas... importante saber que tem gente já pensando em fazer isso acontecer, né? Eu já falei, deixa meu nome na lista. Deixa meu nome na lista que eu quero participar. Não o mundo do grafite nasceu desde o começo, assim, com essa missão mesmo, sabe? De facilitar a vida do artista, sabe? De fazer chegar material de qualidade, no tempo certo, tudo onde tiver que chegar, né? Ter fácil acesso. E aí o negócio foi crescendo, além de produto, né? A gente pensa assim, pô, como esse canal, por exemplo, né? De informação, né? De trocar ideias, porque, pô, aqui você vai estar impactando pessoas que, de repente, pode se espelhar na sua vida, né? De como foi tua correria, tua carreira. E falar assim, pô, olha só, se eu não abrir mão, de repente, daquilo que eu fazia antes, né? Pelo meu sonho e vir para esse lado, pô... Eu posso falar, ela consegue. Eu posso falar sobre isso. Fala disso, não, claro, esse que eu quero escutar de você. Porque eu sou... Pode falar. Mas a arte, assim, começou aonde? No desenhando quando você era criancinha? Isso ficou adormecido? Conta como desenrolou. Eu sou, assim, eu comecei a desenhar muito nova, tanto que eu tenho pastas e pastas de desenho. Até mais ou menos, eu sou formada arquiteta e designer de interiores. E eu larguei o desenho de uma certa forma quando eu comecei meu curso técnico, que foi junto com o meu colegial. Faz muitos anos isso já. Por quê? Porque ali passou a ser uma coisa técnica. O desenho se tornou técnico, porque o designer de interiores, ele era um desenho técnico. Que, no fim das contas, é até interessante falar que eu fui parar ali sem saber o que eu estava fazendo ali. Porque meu sonho, antes da arquitetura, era design gráfico. Porque eu sempre desenhei, pra mim era um negócio que, assim, não fazia sentido. Meus testes vocacionais de escola eram todos da arte, todos focados na arte. E aí, na época eu namorava, aí minha sogra falou, olha, vai abrir vestibulinho pra ETEC, para as ETECs do estado, pra fazer curso técnico. Por que você não faz a prova? Falei, vou lá. E eu lembro que eu tava na fila, assim, pra fazer a inscrição. E tinha lá designer de interiores e designer gráfico, o curso. Aí eu lembro que perfeitamente, eu tinha 16 anos, eu lembro que eu pensei, mas eu já vou fazer designer gráfico na faculdade, vou fazer esse tal de designer de interiores aí. E fiz a matrícula. E fiz a matrícula não, fiz a inscrição.
Passou um tempo, passei na prova, fui chamada pra vaga, entrei. Uma das primeiras aulas que eu tive foi de telhado. Falei, o que eu tô fazendo aqui, gente? Só que ali criou-se uma introdução à arquitetura, porque o curso de designer de interiores, ele traz essa introdução. Surgiu uma possibilidade mental de, poxa, eu me dava muito bem com exatas, doce ilusão de que a arquitetura tem exatas, a arquitetura não tem exatas, só tem humanas, e eu fui descobrir isso lá na frente. Mas, se eu falar a verdade verdadeira, a hora que eu entrei no curso técnico, eu meio que virei uma chave e design gráfico deixou de ser uma opção. Eu falei, não, vou fazer arquitetura. Você enxergou outro caminho para sua vida? Falei, vou fazer arquitetura. E atuei durante 13 anos dentro de canteiro de obra, desde o meu dia zero. Eu trabalhei com obras corporativas durante 13 anos. Entreguei mais de 30 mil metros quadrados, gerenciei muitos milhões de dólares, muitos problemas, muitas horas trabalhadas por dia. Eu trabalhava 14, 15, 16 horas, sábado, domingo, feriado. Nossa, e cuidando de obra ainda. E gerenciava 40 homens. Pelo amor de Deus. Só que assim, se eu falar pra você que eu não gostava do que eu fazia, eu tô mentindo. Eu amava fazer o que eu fazia, tanto que eu apanhei muito pra ter a carreira que eu tinha quando eu decidi largar. apanhei pra ter um burnout lá na frente. Porque foi... Quando eu tive o burnout, foram alguns meses antes da pandemia. Eu tinha desfeito a minha sociedade no ano anterior, que eu tinha uma sócia, a gente tinha ido para gerenciamento de gestão de projetos gigantes. Eu tive uma empresa com a minha sócia que a gente faturou quase R$1 milhão em um ano. Só que era assim, era meio que saúde zero, porque eu estava no escritório durante o dia e na obra de madrugada. Porque eu fazia gestão e fazia coordenação dentro de canteiro. Então, aquilo já era um ritmo que eu estava nele há 10 anos, minimamente. Então, aquilo foi começando a ficar um desgaste. E de um tempo antes da pandemia, eu acho que foi uns 6 meses antes, eu sentia muitas dores. E eu tava sempre em canteiro de obra, eu tava sempre fazendo alguma coisa. Então eu tinha certeza que eu tinha machucado minhas costas, que eu que tava gerando tudo aquilo por conta do que eu tava fazendo. Eu tava, mas de um outro lugar que eu nem fazia ideia que eu tinha ido parar nesse lugar. Eu fui atrás de médicos e tal, e encontrei uma reumatologista que, quando eu sentei com ela na primeira consulta e contei o que eu fazia, como era a minha vida e como eu trabalhava, ela falou assim, olha, você ouviu falar em fibromialgia? E até então eu nunca tinha ouvido falar, não fazia ideia do que era. Ela me deu uma explicação rápida e falou, olha, vou te fazer todos os exames para descartar, porque a fibromialgia não tem um exame diagnóstico. Você faz por descarte do resto, você descarta todo o resto e tal. E aí foi uma batalha para descobrir, não sei o quê, e aí a gente acabou entendendo que era fibromialgia. E a fibromialgia é conhecida como a doença do não sentir as coisas. E eu faço terapia há muitos anos também, né? E quando eu entrei no burnout, o meu terapeuta, a gente estudou muito porque, da onde aquilo estava vindo, que eu realmente amava o que eu fazia. Eu tinha lutado para conseguir aquela carreira que eu tinha, meu nome era forte. Tanto que quando eu entrei para arte, eu não usava meu nome. Porque eu tinha medo das pessoas associarem ao que eu fazia antes, então eu não usava. Só que eu fui entendendo no processo que, para estar onde eu estava ali, eu deixei o meu lado feminino totalmente, mas assim, não é que foi de lado, deletei. E quando a gente fala do lado feminino, é o lado sensível, é o sentir as coisas. Eu era extremamente racional, eu vivia apagando incêndio. Apagando incêndio 24 horas por dia. Era problema, BO o dia inteiro. E para você, infelizmente, lidar num canteiro de obras com homens, é muito difícil você ser mulher. É muito difícil, porque eu saía escondido, ia chorar na escada de incêndio. Durante muitos anos eu fiz isso, até o dia que eu consegui me impor. Só que para eu conseguir chegar neste lugar de me impor e fazer os caras me respeitarem, eu virei um menino, vamos colocar assim, né? Teve que se adaptar. Eu enrijeci, claro. Eu fiquei extremamente rígida, eu era uma pessoa... Eu sou uma pessoa extremamente racional, mas assim... Meu corpo me mostrou que faltava sentir as coisas. Que eu tinha deixado de uma forma ou de outra sentir. E a arte, se eu te falar que assim... Não foi que eu falei, vou largar
tanta coisa aqui que eu não quero mais e vou ser artista, como se eu soubesse o que eu tava fazendo. Não, eu surtei primeiro e falei, não quero mais. Não quero mais. Aí as pessoas começaram, os amigos, a minha família. Tá, mas você não quer mais, mas e aí? Falei, não quero mais, não quero mais. E um dia quem sentada... vai cuidar da empresa? Eu lembro, não, eu larguei. Só que aí veio a pandemia. E o meu mercado parou 100%. Eu fazia escritório. Escritório, a gente não sabia se você podia sentar a 1 metro de distância, 1,5 metro por causa do Covid. Então, um meio que parece que Deus fez assim, ó, você não queria parar? Agora você vai parar. É a hora certa. Só que aí foram 2 anos, né, que a gente parou. E aí eu acabei tendo oportunidade de, nesses 2 anos, me descobrir. Só que foi num surto, assim, foi numa conversa de... Eu lembro que a gente estava naquela época que ainda estava flexibilizado sentar nos parques. Fora dos parques, que a galera punha as coisas nas praças, assim. Ainda estava começando aquele momento. Ficar de longe. Aquela coisa horrorosa que a gente viveu, que faz 5 anos já. Mas que uma amiga me perguntou e fez assim, tá, mas você não quer fazer o que você fazia antes, você quer fazer o quê? Eu juro pra você, eu já me perguntei, já fui a fundo. Por que eu respondi, da onde veio. Eu olhei pra ela e falei, eu quero ser artista. Elas me olharam, pessoas que me conheciam há muitos anos, me olharam e falaram assim, mas da onde? Tipo, artista de TV? Eu falei, não, calma, não é assim também. Eu quero ser artista, quero ser artista. Quero pintar. Eu nunca tinha pintado, quando eu comecei a pintar. Isso você disse que com pincel, nunca tinha com pintado spray, com pincel, com spray, nada. Eu desenhava. Lápis de lápis cor, papel, canetinha, arquitetura, você faz muita coisa à mão. Eu sempre fui muito boa de desenho técnico, mas assim, criar... Eu nunca criei nem na arquitetura, eu trabalhava no canteiro. Um arquiteto criava e eu gerenciava a execução. Então, assim, nem criar dentro da arquitetura eu criava. Isso, pra mim, meu terapeuta na época chamou de um respiro. Rolou uma mãozinha lá dentro e falou, aqui, ó, presta atenção. Lembra de mim. Porque eu me perguntei, logo que eu falei, sabe quando você para e pensa e fala assim, de onde veio isso, né? E eu sabia que eu queria mexer com plantas. Hoje planta é uma parada que tá na minha arte, de outro lugar. Mas eu trabalhei com flores, eu fiz velas, eu fiz escultura. Eu fui para muitos caminhos. Eu pinto desde o dia 0. Meu primeiro mural foi um mural de 6 metros de altura. Eu tava atendendo o cliente do corporativo ainda. Surgiu uma oportunidade, uma menina que não me conhecia falou, vamos, você quer fazer? Eu falei, quero fazer. Ela falou, vamos fazer. Na pandemia, então, devia ser mais ou menos por ali. Foi em novembro de 2020, o primeiro mural. Mas você já tinha pegado a lata de spray, tinha... Nunca na vida, eu juro por Deus, nunca na vida. Só que eu sempre tive habilidade manual. Trabalhos, então, por exemplo, eu era conhecida como marido de aluguel. Dentro de canteira de obra, você aprende a fazer 1 milhão de coisas. Então, eu acho que isso acabou me dando uma certa noção de muitas coisas, de medida, eu tenho uma noção de espaço, trabalhei anos com isso e tudo mais. Mas, assim, o dia que eu pintei a primeira tela, eu lembro que eu olhei pra ela e eu falei, não acredito. Porque tinta é uma coisa... Minha mãe pintava quando eu tava, sei lá, na... 5ª série, faz muito tempo, nem lembro, tenho memórias muito vagas da minha mãe. Esse espanto foi positivo, então, demais. Foi um negócio muito doido. A primeira tela, você fala, porra, nasci pra isso. Eu olhei e falei, por que eu não fiz isso? Como eu não fiz isso antes? Por quê? Porque aí entrou um processo de começar a sentir o que eu não estava sentindo antes. Porque aí veio a terapia junto com a fibromialgia, que a minha terapeuta falou, você vai ter que mudar a sua rotina, você vai ter que mudar, vai ter que descobrir novas coisas para fazer, porque o que é a fibromialgia? Ela é como se o seu corpo inflamasse contra você mesmo, de acordo com o seu equilíbrio emocional. Ou seja, você tem um desnível emocional, dói pulso. Você tem um desnível emocional, dói joelho. Dói costas, dói pescoço, dói o teu... Entendeu? Você entendeu, né? Então. E aí, no fim das contas, junto com o meu terapeuta e a minha médica, falaram, vamos ver se essa mudança aí, a gente não consegue usar ela como ferramenta pra tentar manejar. Porque aí você começa a tomar remédio, aí comecei a tomar remédio, tive um puta de um período de adaptação de remédio.
Só que eu conseguia pôr na tela, ou quando eu tava fazendo uma escultura, ou até mexendo com planta, que foi uma coisa muito doida, assim. Eu fazia arranjos desconstruídos, e esses arranjos hoje, se você olhar minhas telas, eles têm aquilo ali que eu fazia no arranjo dentro da tela, por exemplo. Então, assim, só que naquela época, pintar não era pra mim. Quem sou eu pra chegar e falar que eu pinto? Eu nunca peguei num pincel, gente, preciso estudar. Tanto que eu demorei uns 3 anos para começar a divulgar as telas. Mural sempre aparecia uma coisa. Vinha uma indicação de amigo, vinha uma coisa de não sei o quê, aí... Mas eu ainda...